Esteja sempre em contato com o bem. No site e no aplicativo da Web Rádio Fraternidade, você encontra orações diárias, palestras e estudos que te sintonizarão com os ensinos do Cristo. Para acessá-los, basta entrar no site www.radiofraternidade.com.br ou baixar o aplicativo da Rádio Fraternidade. Neles, você pode ouvir a rádio em tempo real ou acessar o nosso acervo. Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. A Web Rádio Fraternidade apresenta o programa Palavras para a Alma. Apresentação de Ana Tereza Camasmi. Escreva para o e-mail faleconosco@radiofraternidade.com.br e interaja com a apresentadora Ana Tereza. Olá, amigos da Web Rádio Fraternidade, nossos ouvintes queridos. Aqui é a Ana Tereza falando. Vamos iniciar mais um programa Palavras para a Alma, com a nossa alegria de sempre, na nossa proposta de comentarmos nossas questões cotidianas à luz do Espiritismo. E para essas reflexões, nós vamos utilizar palavras de Emmanuel, palavras de Joana de Ângeles, de Kardec, né? Todos os nossos companheiros dedicados, né? Que nos auxiliam tanto com seus estudos. Gostaria de lembrar para você que está talvez aqui escutando pela primeira vez ou não, que se você tiver algum tema que você gostaria de ver comentado aqui, pode entrar no site e sugerir, que será acolhida com muito carinho, viu? Você pode dizer o que você gostaria que a gente pudesse aqui refletir juntos, né? Estamos juntos aqui nesse trabalho de autoconhecimento, de crescimento espiritual. Hoje o nosso tema é sobre o julgamento. Esse julgamento que a gente faz aos outros, esse julgamento que a gente faz a nós mesmos, né? O que será que acontece com a gente? Que a gente entra nesse lugar de julgador, né? De juiz alheio ou até juiz de si. Então, para poder aprofundar nossa reflexão, eu estou escolhendo aqui a Epístola de Tiago, no capítulo 4, no versículo 11. Tiago diz assim: Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és um observador da lei, mas um juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és? Quem és tu que julgas o próximo? Então, com essa orientação aqui, essa reflexão importante do Tiago, a gente pode começar a pensar: o que acontece conosco que o julgamento passa a ser um hábito, né, frequente da gente? O julgamento, essa crítica pesada, né, que separa os bons dos maus, os certos dos errados, que a gente às vezes se arroga ocupar esse lugar de juiz na vida alheia, é do mesmo tamanho do que a gente poderia ser se tivéssemos compaixão. Então, quando a gente não consegue ter compaixão pelos outros, o que a gente faz no lugar da compaixão é a acusação, é um julgamento negativo. E por que será que a gente aponta o dedo para o vizinho, né? Vocês conhecem aquela brincadeira que diz que quando a gente aponta um dedo para o vizinho, tem 3 apontando para a gente, né? Quando a gente faz esse gesto com a nossa mão de apontar, 3 apontam na nossa direção. Significa que a gente oculta o que vem na nossa direção e só fica à mostra o julgamento que a gente faz do outro. Será que a gente tem mesmo condições de julgar? Será que a gente tem mesmo condições de dizer para o outro como ele deveria ser, como ele deveria agir? O que acontece com o nosso coração, né? Então,
para começar, vamos pensar aqui nesse lugar daquele que julga o próximo. Depois eu vou falar daquele que julga a si mesmo. Quando a gente julga o próximo, geralmente esse julgamento vem depois de uma expectativa que o próximo não atendeu. Uma coisa que eu esperava que o outro fizesse, uma coisa que eu esperava que o outro fosse, né? Vamos imaginar que eu marquei um encontro com um amigo e ele não conseguiu chegar no horário marcado. E nem me avisou que ia chegar atrasado. Então, a expectativa que eu tinha da pontualidade, da consideração, não pôde ser atendida. Então, logo vem o julgamento, né? Fulano de tal é um atrasado, não considera os amigos, é desrespeitoso, né? Então, eu nem sei o que foi que aconteceu que fez ele chegar atrasado, mas o primeiro pensamento que vem da raiva que a gente está sentindo por ficar ali em pé na rua esperando o outro que nunca chega, é que o outro, eu tenho o direito de condenar o outro. E quando a gente condena, né, gente, é difícil o outro sair desse lugar aprisionador que a gente coloca ele. Então, quando a gente está na condenação, o que acontece com a nossa compaixão? Desaparece. Então, é preciso a gente colocar a compaixão de volta nesse relacionamento para que eu consiga sair do julgamento. E tudo que uma pessoa julgada, culpada, quer é que a gente releve, né? Então, aí o amigo chegou atrasado e diz, olha, teve um acidente com um ônibus que eu estava viajando para chegar até aqui, e aí eu não tinha bateria suficiente no meu celular para te ligar. Me desculpa, meu amigo, né? Mas eu cheguei agora e tal. Aí você que estava cheio de raiva, achando o seu amigo desrespeitoso, que não te considera, que é um atrasado, onde você põe essa raiva toda, né? Precisa respirar e se abrir de compaixão e poder ver que o outro pode pensar muito diferente da gente. Há acontecimentos que a gente não controla, né? E vamos pensar quando é o julgamento eu comigo. É a mesma coisa. Quando a gente trilha esse caminho do auto-julgamento negativo, que é destrutivo, que é tóxico, está faltando compaixão para conosco. Compaixão para conosco não quer dizer condescendente. Quer dizer que eu posso acolher a minha humanidade. Todos nós temos limites. A gente não é como a gente quer ser, porque a gente quer ser iluminado, a gente quer ser perfeito. Nós não somos como a gente quer ser. A gente é como a gente consegue ser, como a gente pode ser. Por isso sempre haverá algum lugar para o arrependimento, porque em algum lugar das nossas ações tem algo que a gente escorrega, tem algo que a gente não consegue cumprir exatamente como a gente gostaria. Claro que nós gostaríamos de ser mais pacientes, gostaríamos de ser mais generosos, gostaríamos de ser mais compassivas, gostaríamos de ser mais compreensivos, mais doadores, mais disponíveis, mais afetivos. Nós gostaríamos tanto de ser tudo isso, mas nós ainda estamos na construção desse eu. Então, quando o Tiago pergunta para a gente aqui, e tu, quem és? Quem nós somos? Para a gente ter o poder de julgar alguém só se a gente fosse Deus, que ele chama aqui de legislador e juiz, é o único que tem o direito de julgar, e nem julga, né? Mas nós, que ainda estamos num lugar ainda de grandes imperfeições, não temos autoridade nenhuma de julgar ninguém, porque aquele dedo que eu aponto para o vizinho, tem 3 apontados para mim, significa que eu posso incorrer no mesmo erro, ou um erro parecido, ou já posso ter incorrido num erro parecido ou pior do que o do meu irmão. Então, muito importante lembrar que quando vier a vontade de julgar, a gente possa lembrar dos 3 dedinhos apontados para a gente. Cuidado, calma, né? Você está submetido à sua expectativa que foi frustrada, à sua expectativa que não foi atendida. Existem milhões de motivos pelos quais as pessoas não podem atender nossas expectativas, as limitações humanas e afetivas, né? Quando uma pessoa não cumpre aquilo que a gente esperava dela, ela não faz isso porque nos odeia. Ela faz isso porque, de algum modo, está impedida de poder agir como a gente gostaria que fosse. No mínimo, pode ser que ela não tenha agido como a gente gostaria que fosse, porque ela não enxerga do mesmo modo que a gente enxerga. Então é muito importante a gente perceber que a gente não tem perspectivas iguais. Então aquilo que é óbvio para mim
pode não ser óbvio para você. Por isso que é tão importante o diálogo, a conversa, né? A partilha. Que a gente possa lembrar, juiz, legislador, só Deus. Tudo mais são criaturas. Somos criaturas de Deus, mas enquanto criaturas, não temos nenhum direito de julgar o próximo. É isso, amigos. Esperamos vocês na próxima reflexão. A Web Rádio Fraternidade apresentou o programa Palavras para a Alma. Apresentação de Ana Tereza Camasmi. Escreva para o e-mail faleconosco@radiofraternidade.com.br e interaja com a apresentadora Ana Tereza.